Então, bom dia a todos. Eu agradeço bastante aí a presença de vocês, de estarem dispostos aí nesse domingo de manhã, vir aqui ao tertuliário ouvir sobre a comunicação evolutiva, né? Um tema aí que me apaixona desde sempre. Então, vamos ver o que a gente pode aprender juntos aí, né? Vou expor aqui, primeiramente, as linhas gerais, né, da minha pesquisa e espero aí trocar bastante ideias, né? Porque vou também comentar a atual, né, pesquisa que eu estou fazendo, que é o desenvolvimento do meu segundo livro, que é continuação do meu primeiro livro, Comunicação Evolutiva, né, nas interações conscienciais. Então eu vou entrar numa explanação da visão de conjunto, né, dessa minha pesquisa, para que vocês daí acompanhem a essência, né, do que é que eu tenho como foco e interesse para estudar e aprender e aí poder também fazer a contribuição. Tudo bem? Bom, eu tenho aqui um sumário. Ah, já está lá. O sumário, qual é os tópicos principais. Então, eu vou dar uma geral de qual comunicação eu estou falando, né? Comunicação interconsciencial. Depois vou estabelecer a relação da autopesquisa com a comunicação. Vou apresentar brevemente, bem en passant mesmo, um método que eu criei e que está publicado no livro, que é o método de autoanálise das emoções. E depois eu vou falar dos neoconceitos que eu propus, né? Os dois deles estão no livro, que são os saberes comunicativos e a comunicação evolutiva, que dá título ao próprio livro. E, finalmente, eu vou dar destaque ao saber pensenizar, porque é o sexto saber, né, dentro dos saberes comunicativos, que é um verbete também da enciclopédia. Então, eu percebi agora, no momento atual, né, da minha autopesquisa, que o segredo, o ponto mesmo mais importante é o saber pensenizar no ato comunicativo. Então, você só comunica aquilo que você pensa, né? Seu conteúdo e a forma como você expressa isso e as energias que vão junto, né? Quando você faz um ato de fala. Então, esse aí é a panorâmica aí da apresentação de hoje. Mas eu vou gostar muito que vocês, né, interajam, façam perguntas, tenham, né, houve a indicação de eu fazer a apresentação em 20 minutos ou 30 minutos e depois vocês entrarem com as perguntas. Mas, eventualmente, se no meio dessa apresentação inicial vocês sentirem muito aquela vontade de perguntar, pode perguntar também. Então, eu queria deixar já os meus agradecimentos, né, pela equipe da Tertúlia Matinal, na figura do Alexandre Zaslavski. Eu agradeço muito aí esse convite e vejo aí a enorme responsabilidade da minha parte e estar aqui não só representando a mim mesma, né, no meu tema de pesquisa, mas também a Aracê, que é a instituição onde eu voluntario. Então, estou sendo a primeira pesquisadora, né, da Aracê a vir aqui participar da Tertúlia Matinal, abrindo os caminhos, né, as picadas, isso é bom. E então eu fico aí muito agradecida por essa oportunidade. E também de estrear, né, esse novo local, né, de poder aqui, que é muito diferente, né, de quando a gente está aí na plateia, mas nos dá daí maior autorresponsabilidade, né, do que a gente vai falar. E o compromisso também com a Equipex, que sinto que já está presente e que está sempre me acompanhando, não só a minha pessoal, mas também aqui do evento, né? E que tem a ver com comunicação, portanto. Bom, para quem não me conhece,
Então, eu sou paulista, sou da cidade de Avaré, do interior de Avaré, no estado de São Paulo. A minha formação é letras, fiz mestrado em linguística, então eu estudei 3 línguas, o espanhol, o francês e o português. E o meu mestrado em linguística foi sobre análise do discurso, então me interessa muito mesmo essa questão da fala, da comunicação e das interações. O meu voluntariado começou na Aracê em 2002. A Aracê foi fundada em abril de 2001, logo em seguida aí eu já me propus a ser voluntária. Tive uma pequena passagem no IPC de 1999 a 2001, auxiliando na revista Ressex, na Ressexologia, que é uma revista que ainda existe, mas virtualmente, né? E depois, então, defini o meu voluntariado lá na Aracê. E eu moro há 8 anos em Vila Velha, no Espírito Santo, e então voluntario no campus Aracê, que fica em Domingos Martins, no interior do estado. Então, esse é um breve histórico para vocês se situarem aí. Hoje eu estou aposentada, trabalhei numa instituição financeira, então eu posso me dedicar full time aí ao voluntariado, às pesquisas, e isso é muito bom. Bom, então, posto isso, também quero já deixar aí avisado a surpresa e o mimo para vocês. Eu vou sortear esse exemplar do meu livro. Ele vai ser sorteado ao final do evento aqui, da tertúlia. Então, aí espero que todos assinem a lista de presença para poder fazer parte do sorteio, né? E aí, portanto, ter a oportunidade de ganhar o livro. E quem ganhar, aí fica aí com outra, né, versão, ou dá de presente, ou faz qualquer outro destino. Que uma outra responsabilidade, exatamente, a gente passa o bastão. E aí, o que você vai fazer com isso? Bom, então, posto esse panorama, né, muitos que estão aqui presentes me conhecem, mas eu, né, fiz esse preâmbulo porque eu não moro em Foz, então não devem estar acostumados com a minha carinha aqui. Bom, a comunicação, ela é algo que é muito falado, mas ela é subliminar, ela não é o foco. Hoje eu vou colocar ela como o centro da nossa atenção e ver o quanto ela está presente nas nossas vidas. Então, a especialidade da Conscienciologia que estuda a comunicação é a comunicologia. E a comunicologia, ela abarca uma série de temas, de temáticas e de campos de estudo. Então, eu vou estar falando de uma comunicação mais específica. Eu vou dar um zoom para recortar o que vai me interessar. Porque eu poderia estar falando da extraconscienciologia, que daí vai ser o externo, né? É a comunicação que você faz, a midiática, que você usa meios de comunicação, tem jornal, TV, né? Esses veículos de comunicação de massa, tudo isso faz parte do estudo da comunicologia, mas eu não estou com o interesse nesse momento de me debruçar a isso. Me interessa a consciência e me interessa a consciência que se comunica, ou seja, as interrelações. Por isso, a comunicação nas interações conscienciais, que esse é então o zoom que eu vou dar no estudo da comunicologia. Com isso, o estudo da gente mesmo, a autopesquisa é de suma relevância, porque tudo começou com a minha autopesquisa. Eu não fui estudar porque eu sou já comunicóloga, não, pelo contrário. Eu, na minha autopesquisa, me deparei com a necessidade de eu aprimorar minha capacidade comunicativa, que estava falha, que estava deficitária. Então eu falei, eu tenho que unir o útil ao agradável. Eu quero fazer pesquisas na Conscienciologia, quero me desenvolver, publicar livros, produzir GESCONs, mas vamos juntar aí com aquilo que é necessário eu estar aprendendo? Então, aí eu vi que a comunicologia ia se encaixar e
iria somar também com um uso de um trafor, que hoje eu considero mega trafor, no meu caso, que é a comunicação escrita. Dentro, então, da comunicação, tem várias, né, áreas também que podem ser subdivididas. Tem aquela oral verbal, né, tem a não verbal, tem a parapsíquica, existem várias outras, né, nuances da comunicação. Mas a escrita era a que eu conseguia, na minha autoavaliação, fazer, assim, perceber que eu me desenvolvia melhor. Então, eu vou pegar esse trafor, a estratégia foi essa, vou pegar esse trafor e vou investir nele para daí eu desenvolver as outras áreas, né? E nisso, nessa lógica, é que eu fui, então, criando já aí o esboço dos saberes comunicativos. Então, eu percebi que para você ter um bom desempenho, e aí envolve o desempenho proexológico mesmo, como é que a gente vai realizar proex se a gente, às vezes, nem sabe qual é a meta da gente, mas passa sempre, e de modo até às vezes inconsciente, a questão da comunicação. Qualquer estudo hoje que você faça, de qualquer área, você necessita da linguagem, da comunicação. Então, essa é a vocação da comunicologia. Ela faz parte e ela está contida, né, em todas as áreas do conhecimento. E todo o conhecimento é transmitido através da comunicação, da linguagem. Só que a gente não se dá conta, a gente usa esse instrumento, às vezes de modo inconsciente, sem perceber que está usando um instrumento e que você pode aprimorar ele a cada vez mais, para ser mais assertivo, mais eficaz, mais assistencial, mais pontual, saber silenciar no momento adequado, saber intervir no momento necessário e ter essa capacidade de fazer a modalização, ou seja, você usar um modo, uma técnica de abordagem para você daí fazer esse processo não só interacional, intervencional, mas também de transmissão do conhecimento. De como que você chega até as pessoas com todo o conhecimento que você tem. Então, nesse sentido, eu estou tentando desenhar o método pessoal meu de estudo, de pesquisa. Então, a metodologia minha de pesquisa, ela inicia pelo mapeamento da autopesquisa. Então, eu observo as minhas potencialidades e observo também as minhas lacunas. Com esse mapeamento pessoal é onde eu começo a investir, usando os trafores, porque não tem como evoluir se a gente não se valer dos trafores, né? É aí que começa daí a gente mostrar a que veio, mostrar a nossa paraprocedência, de qual é os nossos bolsões extrafísicos, dos quais a gente, né, pertence e acaba sendo representante aqui, né? O nosso perfil consciencial fala muito e diz muito de quem somos. Então, e pela comunicação a gente consegue estabelecer todo esse conhecimento, passar essa noção. E aí um pesquisador atento, ele vai estar observando esses detalhes no outro e também se auto-observando em si como é que é a sua manifestação, a sua autoexpressão. E para isso dá para você criar técnicas e se desenvolver nesse sentido. Então, a relação da comunicação com a autopesquisa, deixa eu já botar lá. Então, isso daqui eu já comentei, que aí a comunicologia estuda todos os tipos de comunicação, portanto, a gênese da comunicação está na consciência, e a vocação da comunicologia é ser transdisciplinar. Então, por mais interesse que você tenha, vamos supor que você tenha interesse, sei lá, por proexologia, por
conscienciologia, por reumanociologia, parapercepciologia, por todas as especialidades. Mas todas elas, de algum modo, vão necessitar da comunicação. Mas a comunicação de modo amplo para nós no paradigma consciencial. Então, não é só falar, ouvir, né? Escrever, ler. E você tem agora para nós mais elementos para a gente pensar, para colocar nesse caldeirão enorme do que é usar o processo comunicacional. No nosso caso, é dar um valor e um olhar especial para a comunicação parapsíquica. Então, dentro desse estudo, eu vou estar, então, fazendo essa interconexão com outras especialidades. Eu vou trazer, ao final, duas delas que eu considero muito importantes, que são a pensenologia e a interassistenciologia, que vão culminar aí na reurbanologia, né? Vamos chegar, então, nesse ponto aí mais interessante. Então, como eu disse, a relação da comunicação e autopesquisa, no meu caso, foi a grande sacada para mim, para solucionar ali aquela questão metodológica. Então, vamos estudar a conscienciologia, tá? Mas por onde? Usando aí todas as técnicas que o professor Valdo passou para nós, deixou aí um monte de pistas e um monte de áreas em aberto. Então, no meu caso, fui me observar e verificar essas necessidades. Agora, essa interação entre intercomunicação, autopensenização cosmoética e autopesquisa, ela é uma relação sinérgica, porque não há como você aprimorar a sua forma de se interrelacionar com as pessoas e, portanto, de se comunicar, sem você fazer uso da cosmoética. Aquele balizador do que você vai falar, do como você vai falar e onde você vai falar. É ter a noção do ambiente, do contexto, que é a inteligência contextual. Você tem que estar com isso sempre presente para você fazer essas suas inserções e comunicações. Então, essa é uma sinergia constante que está sempre presente. Nesse sentido, aí eu dou uma definição bem simples, né? Vamos colocar assim, do ponto de vista da autopesquisa. Saber comunicar-se com eficácia é fruto de autopesquisa e autoenfrentamentos. Então, a cada momento, a cada conflito, a cada briga, a cada discussão, a cada desentendimento, a cada discordância, em qualquer grupo familiar, grupo de voluntariado, no grupo social, né, no trabalho, você está interagindo com diversos grupos e, fatalmente, você vai se deparar com problemas de relacionamento. E esses problemas de relacionamento, se a gente tem o veio do pesquisador conscienciológico, vai levar não o problema, e sim o tema de pesquisa, né? Esse que é o grande mote, a grande sacada. Ao invés de a gente ficar brigando contra a coisa, né? Se debatendo com, pô, mas aquele fulano é um pé, né? É uma paciência que tem que ter com aquele fulano. Mas não, isso no fim é o nosso espelho, é a nossa motivação para você daí ter ali um campo enorme de pesquisa, tá? Então, olha aí, eis aí, estou diante de um problema e que não consigo me relacionar direito com essa pessoa. Então, o que eu vou fazer com isso? Vamos aprofundar e analisar melhor isso. Onde está a falha em mim e onde está a falha no outro. Mas, aí tem um porém. A reciclagem, ela é da gente, não é do outro. Então, não adianta daí você identificar muito bonitinho o panorama das falhas do outro, que tem problemas também, né, de comunicação, e aí você ficar só lá no externo, no outro, no loco externo. Não, vai dar, né? Isso, esperando que o outro mude. Então, não vai dar certo. Então, aí é que entra o pesquisador
que está autoconsciente, né? E que quer viver o paradigma consciencial. Então, pera lá, como é que é isso, né? Se eu quero evoluir e eu estou encontrando essas dificuldades, tenho mais dificuldades do que facilidades, porque onde eu entro sempre gero entropia, porque onde eu entro em ambientes e não pacifico esse ambiente, o que é que acontece? E se isso parte de mim, de dentro de mim, então tem elementos aí de autopesquisa a se fazer, para identificar o que é que se passa. Então, essa é a relação que eu comecei já há mais de 10 anos, né, que eu venho pesquisando isso, a fazer essa ligação de Ré com Cré. Então tá, e aí fazendo um parênteses, para quem eu não pretendo desenvolver todo o conteúdo do livro, eu vou deixar aí o convite para quem se interessar e aprofundar mais, e daí fazer a leitura do livro, que é onde daí eu exponho toda a minha casuística pessoal. A seção 1 do livro é a autopesquisologia, onde eu exponho em quase 100 páginas toda esse meu percurso, né, pessoal, das minhas dificuldades. Então eu lancei mão de 3 trafares e esmiucei aqueles 3 trafares mais gritantes, que foram a questão do fechadismo consciencial, que eu nomeei como sinônimo de autismo consciencial, e aí eu fui estudar a questão do autismo, né? Então tem aí um apanhado, uma síntese do que é de fato essa patologia, né, do autismo quando diagnosticado, né, na medicina. Mas aí eu trouxe dentro do paradigma consciencial o quanto eu tinha desses traços de autismo consciencial, né? Não que eu fosse totalmente autista, né? Mas eu tinha elementos desse autismo, então eu fui cuidar disso. E aí, a partir desse fechadismo, eu vi que a minha meta era caminhar em direção ao abertismo consciencial. Então vamos fazer o movimento de virada. Sabe quando você tem um Titanic para fazer a manobra, né? Aquele gigantão assim, vamos sair dessa direção e vamos para outra direção. Então, isso é muito importante quando a gente detecta na nossa autopesquisa. Isso te dá um norte, inclusive, das temáticas que a gente pode estar se debruçando para pesquisar. Então, esse foi um trafar que eu, né, cuidei e fiz aí todo um autoenfrentamento. O outro trafar era de ter a síndrome do estrangeiro. Então, o livro da Malu Baluna me ajudou muito. Foi o livro que eu li logo em seguida que foi publicado. E aí, quando eu li o livro, eu fiquei em crise, entrei em choque, porque eu falei, então isso é uma patologia? Como assim? Então não é bom ter a síndrome do estrangeiro? Porque eu sentia desde criança essa síndrome. Eu não me sentia desse planeta, eu sabia que eu era de outro lugar, mas eu não sabia que lugar que era. Então era um desconforto, às vezes, dentro da própria família, e aqui eu era diferente na família e continuo sendo até hoje, né? Mas, enfim, hoje já com outro olhar, sabendo por que eu vim naquela família, né? O processo interassistencial que está acontecendo até os dias de hoje. Então, isso tudo foi entrando, né, na autocompreensão do processo, e aí, portanto, eu pude alcançar a superação disso, né? Então, hoje não tenho mais esse processo de melim, de achar que estou inadaptada, que não é aqui que eu moro, que não é esse meu grupo, né, que eu sou de outro lugar, enfim, esses sentimentos esse banzo, né, que sente aquele perfil, né, de quem tem a síndrome, né, do estrangeiro. Então, né, esse foi um trafar que eu trabalhei bastante. O outro, que esse perdura sempre, porque há sempre para reciclar, é o da rigidez pensênica, a questão da inflexibilidade. Então, a minha forma de ser e de pensar e de agir, muito sistemática, metódica, né, não tendo a flexibilidade para fazer as ponderações do momento de quando você tem que ceder, quando você tem que
flexibilizar algo, enfim, isso também foi um grande avanço. Considero que já estou nos 51% aí, mas sempre de vez em quando aparece lá umas recaídas e a gente tem que ficar alerta. Então, esses 3 trafares, eles puxaram muito aí a minha concepção de como eu ia estudar a comunicação. Aí, lá pelas tantas, eu percebi que o grande travão de tudo, além desses 3 trafares, o grande travão eram o processo emocional. Então, a minha característica de personalidade, há um exagero na emocionalidade, uma dramatização de achar que tudo, qualquer coisa que acontece vira um drama. Então, um fato que poderia ser simples e pontual, do tamanho de uma pulga, a gente transforma, né, de um tamanho do elefante. Então, essa dramatização que guarda aí resquícios do meu passado, né, que eu tenho como hipótese da cultura espanhola, né, principalmente, não é à toa nessa vida que eu voltei a estudar o espanhol com muita facilidade e com muita, né, processo interacional muito forte, né, com a Espanha. Isso eu penso que é do traço cultural mesmo da Espanha, essa dramatização, esse exagero nas emoções. Então, eu estou no aprendizado de fazer, não a repressão disso, mas o ponto de equilíbrio. Há uma contenção. E quanto mais você evolui, mais aumenta a sua maturidade, mais você vai pacificando e vai modalizando essas suas manifestações. Então, a autoexpressão da gente passa a ser diferente. Então, aí entra o ato, né? Comunicar-se é ato de autoexpressão consciencial e também de posicionamento diante do mundo e do cosmos. Então, esse é o ponto extremamente importante, porque a partir do olhar, da perspectiva da comunicologia, se você está sabendo que você é uma consciência única no universo e você se posiciona no universo, é muito importante você dizer qual é o seu posicionamento. E isso, traduzindo no cotidiano, é coisa simples. É você na família, na dupla, no voluntariado, no trabalho, nos grupos com os quais você interage, você está sempre se posicionando, dizendo o que você gosta, o que você não gosta, o que é que você pensa, o que você concorda, o que você discorda e como você discorda. Não basta só você achar que o que o outro pensa de diferente é algo que vai te incomodar ou te desestabilizar. Não. O outro é uma outra consciência singular e única e vai trazer um micro-universo único também. Então, aí a interação disso, por isso que chegamos na solução da capa desse livro, de haver a intersecção aqui, é um pingo, né, numa água, e aí 2, né? E aí acontecem as ondas. Essas ondas são as interações. Imaginem isso, as interações, visualizando energeticamente, né, as interações entre duas consciências. Essa interação, ninguém deixa de ser quem é, mas quando interage, há uma troca. E essa troca ela é mais enriquecedora quando você está disponível para fazer essa interação. Então, o que acontece nos fechadismos? Não há uma barreira. Essa troca ela não existe, há uns bloqueios. Eu não vou querer saber o que o outro pensa e sente e eu também não vou buscar saber e nem perguntar. Então, essa mudança de movimento, né? Então eu tenho que partir para o abertismo, então vamos buscar essa interação. Então o ato comunicacional, ele é eminentemente um ato de vontade. Você tem que ter a vontade e o interesse de ir em direção às pessoas.
muitos reclamam, né, de solidão, ou de, mas eu estou muito só, não sei o quê, não tenho amigos, não tenho isso. Aí, mas então, o que é que você anda fazendo de estratégias, né, estabelecendo de ações para você sanar isso? Você está à espera, está fazendo a peça lá do Nathan Godot, né, esperando Godot, ou você está fazendo o movimento de ir até as pessoas? E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. No processo comunicacional, alguém tem que tomar a iniciativa. E, em geral, é quem está um pouco mais lúcido. Quem está um pouco mais lúcido e quem, de fato, está a fim de assistir, né? Porque se você tem uma postura assistencial, você, naturalmente, você vai estar interagindo. Vai buscar essas interações. Então, isso é outro ponto aí que eu deixo para a gente ver e podemos explorar aos montes, né? Principalmente dentro da CCCI, dos grupos nossos aqui, como que se dá essas interações, os posicionamentos e como que a gente faz esses posicionamentos, né? E aí, eu fiz um desenho bem sistemático, bem esquemático, com base no Pensene. O desempenho comunicativo, está difícil ali de ler, mas eu vou traduzir aqui para vocês. O desempenho nosso comunicativo, ele está totalmente dependente do Pensene. Qual é a unidade mínima da comunicologia? É o Pensene. Então, nós temos que entender essa unidade e esmiuçar, destrinchar ao máximo. Então, qual é o carregamento do PEN na manifestação, quando a gente se expressa, né? Então, aí, você vai estar, pelo seu discernimento, você vai estar dizendo aí como é essa sua pensenização. Pela sua racionalidade, você vai estar mostrando o quanto de carregamento você tem na sua comunicação. A sua ponderação, a lucidez, o nível seu de cosmoética, a sua intencionalidade interassistencial. Então, e você vê que tudo ali permeia os 3, né, itens, elementos do Pensene, a intencionalidade. Isso é a base para você estar demonstrando aí a sua autoexpressão. Então, focando agora no 100, né, um carregamento do 100 na sua comunicação. Então, quando você manifesta as suas emoções, é um lado passional, é a comocionalidade, é quando você demonstra impulsividade, quando há ilogicidade, quando tem a irracionalidade. Esses são apenas alguns exemplos, dentre tantos outros aí que a gente tem dentro do campo do 100, do sentimento e emoções. E aí, pelo carregamento das energias, que são exatamente a exteriorização das energias. O quanto você tem um domínio, um autodomínio energético para você, só com a exteriorização das suas energias, se comunicar. Como que você consegue fazer interferências nos ambientes só com as suas energias. Isso é comunicação, né? Então, os ambientes por onde você anda, essa troca, né, entre as consciências, intra e extrafísica, sempre considerar a multidimensionalidade presente. A gente, quando fala, a gente nunca está falando sozinho, né? Às vezes você está em semipossessão. A questão é, qual é essa semipossessão? Ela é benigna ou é assediador que está ali com você? Então, tudo isso a gente tem que estar autoconsciente, né? Por isso que o comunicar-se é um ato, né, de posicionamento no cosmos. E isso pressupõe multidimensional. Porque você está se manifestando não só nessa dimensão, você está se manifestando também na extrafisicalidade. Então, isso é importante ter essa lucidez, essa consciência, né? Bom, então, com base nesse esquema, deu para perceber que onde as minhas falhas estavam mais era no 100, no carregamento do 100. E lá fui eu, então, estudar um pouco sobre isso. E aí
eu me debrucei muito na consciencioterapia, na autoconsciencioterapia, no ciclo autoconsciencioterápico e também em leituras que fiz de psicologia, de psicoterapias, né, variadas, alternativas. E aí fui esboçando algo e aplicando para mim mesma, adaptando para as minhas necessidades e para o meu modo de ser, para usar isso como técnica. E aí eu sistematizei, que, portanto, ficou o método de autoanálise das emoções. E que guarda aí 3 fases, que é meio similar com a autoconsciencioterapia, mas foi o que eu observei para mim mesma. Que a autossuperação mesmo, total, full time, a 100%, eu percebi que ela não ocorre. Porque eu, por exemplo, ainda me pego com resquícios da rigidez pensênica. Então, eu não estou no 100% dessa superação. Então, é por isso que o meu método ali, ele compôs em 3 fases. Porque a recém, ela é a última etapa para mim. E eu pressuponho que, terminada uma recém, você já vai começar outra. Não, é continuado o processo. Então, não é aquela coisa assim, eu fiz essa recém e você deita em berço esplêndido. Não, muito pelo contrário. Porque evolução é estar em movimento contínuo. Então, você faz o fecho daquele ciclo de reciclagem, mas você já começa outro, você já vê outra necessidade. Aí você já está vendo em outro patamar, e aí vê que o negócio é maior, né? O horizonte vai aumentando, aí você fala, tem mais serviço aqui. Aí, então, vamos lá, vamos fazer. Ana, aqui. Se você botar um simples ponto de exclamação no final de recém, você já lê recém N fatorial. Aí você já, claro. Você já tem uma ideia e sai um pouco da emoção, bota um quezinho de ciências exatas, recém N fatorial. É isso aí. Perfeito. Mnemônico. Recins continuadas, não tem fim. Né? Quem queria ter um sossego e descanso, lê do engano, não é bem assim. Não. Evoluir não é assim. Então, a gente gostaria até, né, que desse ali aquela... dá uma paradinha, né? Tá tão bom, né? Fica tranquila aqui, não preciso mais fazer nada. Já gostei onde eu alcancei esse patamar. Mas tem mais, sempre tem mais. E essa é a ambição sadia que a gente pode ter, né? Querer sempre mais. Bom, então, quem quiser saber mais detalhadamente, então eu convido a ler aí o livro que tem aqui tudo esmiuçado, né, com exemplos e tudo mais. E para os que estão chegando agora aqui no tertuliário, eu vou fazer o sorteio desse exemplar do livro ao final da apresentação, ok? Então, fica aí o convite para as pessoas se manterem atentas, né? Esse vai ser meu gancho, né, didático, para ver se as pessoas aguentam ficar até o fim. Muito bem. Aí, né? Se alguém não assinou, está fora da votação. Exatamente. Então tá. E precisa estar aqui, porque aí vai chamar o nome, não vai estar aí para receber, então não vai dar certo. Bom, aí a segunda proposta que eu fiz foi a dos 6 saberes comunicativos. Aqui é bacana porque eu fiz uma síntese e buscando aplicar mesmo o paradigma consciencial no estudo, né, da comunicação. Na ciência convencional, a gente tem os 4 primeiros saberes, que é o saber ouvir, saber falar, saber ler, saber escrever, que convencionalmente é isso que a gente aprende, por exemplo, quando vai à escola, né? Ou desde que nasce, quando está criança, a família começa a ensinar a gente a falar, você está ouvindo todo mundo falando, etc. E o aprendizado acontece por aí. Vai na escola, começa a aprender a ler, a escrever. Porém, para nós, dentro do paradigma consciencial, o mais relevante é a gente chegar no domínio do saber traduzir e do saber pensionizar. O que é que eu chamo de saber traduzir? É a comunicação parapsíquica. É você pegar a informação dentro de uma leitura energética parapsíquica e traduzir isso para a nossa linguagem, para a nossa língua, para o nosso léxico. Então,
essa leitura, ela vai depender da nossa interpretação. Quanto melhor a nossa cognição, melhor essa tradução e interpretação e leitura dessas energias, ou seja, dos campos holopensênicos instalados, né? Da psicosfera do outro, né? Qual é a essência, o padrão pensênico do outro, com quem você está se interrelacionando, num diálogo com as pessoas. Você costuma fazer algum tipo de acoplamento? Você faz a assimilação e busca ler as energias da pessoa? Como é isso? Você tem esse interesse? Isso é muito importante a gente estar prestando atenção para estar desenvolvendo aí a nossa comunicação parapsíquica. Você, Ana, você ficou um pouco na dúvida, você sabia um pouco de risco semântico? Não, vou escolher o verbo, o vocábulo traduzir, que você deu uma outra acepção a ele. Pelo que você expôs, mais ou menos, num primeiro momento, talvez fosse bom empregar o verbo saber interpretar, saber decifrar, saber... Por que traduzir? Tem um exercício profissional seu aqui de intrafisicalidade, mas aí você ponderou o risco que quem lê, né, prima facie, o saber traduzir, o traduzir, vai falar, mas essa nova acepção, por que eu escolhi essa palavra? Opção? Perfeito. Então, vou te contar. Isso surgiu do estudo da tradução, porque como eu estudo línguas estrangeiras e sou também tradutora e revisora, então esse processo tradutório, né, que a gente fala, né, de você pegar a língua nativa, a língua de origem, para a língua onde você vai traduzir, esse processo acontece em muitas coisas, né? Então vai ali da figura do tradutor, tem aquela frase, né, tradutor traidor, né? Traduttore traidori, né? Então, em italiano. Isso, que exatamente. E porque nunca é fiel ao que foi original, nunca é. O que está naquela língua estrangeira é o que foi dito lá. Quando você vai transpor para outra língua, vai haver alguma mudança, alguma adaptação, alguma coisa que você vai transformar. E isso é muito particular, então, de cada tradutor. Esse que é o lance. Então, para nós, pensa, nós estamos num campo, sei lá, de dinâmica. O campo pensênico, ele existe, está instalado, e você vai captar parapsiquicamente segundo a sua própria cognição e seus processos parapsíquicos. O quanto você tem isso já desenvolvido para saber pegar essa informação e traduzir e descrever. Olha, o parafenômeno observado foi assim, assado. Senti isso, isso e aquilo. Quando você já descreve, você já está fazendo essa tradução. Aquilo era uma coisa da energia e que daí você transformou em palavras. Você fez uma tradução de uma linguagem que é energética para uma linguagem que é de palavras, né? Tem um vocabulário, é semântico daí. Então isso, a escolha do léxico, a escolha das palavras faz toda a diferença. Então, para um que descreve determinado, né, faz uma projeção extrafísica e vem, rememora, ele vai descrever aquilo conforme o seu universo pessoal, de cognição, de capacidade de associação de ideias, e é isso que vai fazer a particularidade da comunicação da pessoa. Esse é o diferencial. Então, daí a necessidade que eu vi de pensar nessa tradução, que a gente às vezes pode trair. É o que a gente faz com isso. Às vezes você capta e usa de um modo equivocado ou parcial. Por isso a cosmoética sempre permeando isso. Cosmoética necessariamente, o máximo do seu nível que você está para o uso da cosmoética, porque você pode fazer estragos ao fazer uma tradução equivocada, subjetiva, é sua, não é aquilo de fato. Ana, pela explanação, né, para variar, tinha que ser a minha cara. Fiquei imaginando, então, uma nova acepção para o termo tradução. Vê agora, né, vem com essas coisas
talvez, você botou o com, digo assim, uma nova corrente de acepção para traduzir, tradução. Quem sabe você faz um for. Sabe o que veio na cabeça? Pelo menos para falar esse aspecto de operação cognitiva, trado-cognição. Eventualmente, é só um neologismo para você pensar. Veio agora. Legal, sabe como é que eu sou, legal. né? Trado-cognição, aí você Bom, né? escapa do veio comum, mas tradução, traduzir, e de repente, com esse neologismo, não, olha, uma trado-cognição, eu vou Sim, cognoscer, mas ficaria alguma mais marcada, tanto no com quanto no for, na forma. Sugestão. Isso. Think about. Entendi. Não, boa sugestão. Você vê, a gente vai aprimorando aí, né, as coisas. Você vê que até o próximo livro pode até incluir fazer essas novas correções, né? Mas está indo claro até aí? Tá. Então, o sexto saber, que é o saber penserizar, é aquele que eu vou estar me dedicando agora nesse próximo livro, o segundo livro. Nessa tradução, né? O trado-cognição. Trado-cognição, bacana. Eu vejo, né? A questão do... eu que estou me mexendo aqui e estou desfocando. É da gente também se aprofundar, né, nos conceitos do novo paradigma. Se eu vou, né, na minha comunicação, se eu vou inserir, né, a variável da Conscienciologia, certo? Então, trazendo tudo isso que você trouxe, então vou pegar a cosmoética que você citou agora, né? Que a gente tem que ser muito cosmoético nessa tradução que ela vai fazer. Aí eu preciso entender, né, o máximo que eu puder, o que é cosmoética. Certo? Porque não dá para eu ouvir um conceito chamado cosmoética e aí substituir o ético e o certo e errado. Certo? Quando eu faço isso, eu estou sendo superficial. Eu simplesmente arranjei mais uma sinonímia para certo e errado ou para ético. Eu não compreendi o conceito. E daí, todos, né? Não dá para eu pegar, substituir o conceito de amparador para o santo lá da igreja. O serenão para Deus. Certo? Eu tenho que entender o máximo que eu puder daqueles conceitos para na hora que eu faço essa tradução, na hora que eu faço a abordagem, na hora que eu estou lá em sala de aula, eu consiga traduzir aquele fato, aquele parafato, certo? Com o embasamento mais próximo do que realmente aconteceu. E eu percebo que muitos de nós ainda faz simplesmente uma sinonímia. Chega com o paradigma... né? Lá que adquiriu na família, na escola e tal, e começa a adquirir um novo embasamento, né? Um novo conteúdo que dá uma nova interpretação, uma nova responsabilidade diante da vida, do cosmos, e a gente só substituir o termo. Então, a dupla... em vez de você apresentar teu namorado, tua namorada, teu marido, tua mulher, você fala, essa é minha dupla. Só que lá em casa o pau continua a rolar e você não assiste nada, ninguém. Entendeu? Você não foi estudar a técnica da dupla evolutiva para aplicar no teu relacionamento. Né? Aí a pessoa está com 50 anos, vou me estender um pouco, a pessoa, para a gente aprofundar, a pessoa está com 50, 60 anos, é solteirona, lamenta não ter encontrado um relacionamento, uma dupla, né, uma pessoa, e aí as pessoas, como vê ela solteira, ali sozinha, é inversora. Entendeu? Então, a gente tem que se aprofundar um pouco nos conceitos e no entendimento das técnicas para fazer a comunicação, a abordagem correta. Nossa, isso é de suma importância, porque a maior parte, eu arrisco até dizer que 100% dos casos de ruídos de comunicação se dá em função disso. Você faz um entendimento equivocado do que o outro falou.
Então é assim, vamos então falar da teoria da comunicação, emissor e receptor. Então estão lá os dois fazendo a interação. Se cada um tem um micro-universo e pensa diferente, e age diferente, e sente diferente, e tem história pluriexistencial diferente, então diante de um fato, os dois vão reagir de modos diferentes. Então, isso já vai ser o diferencial e que precisa estar sempre lúcido para isso. Então, quando um começa a falar e o outro não escuta, aí nós vamos então estar já na interlocução que vai exigir de quando aquele que fala, o outro vai escutar. Essa escuta, ela não é simplesmente ouvir as palavras, o som. É algo muito mais profundo, né? É você renunciar de si e entrar no universo do outro para escutar qual é a lógica do outro. Para de fato entender o que é que ele quer dizer. Aí ele vai tentando eliminar a subjetividade da coisa. É isso que eu quero dizer. Então eu já estou falando no ideal. Então você daí penetra na lógica do outro, então você escuta até o fim. Portanto, você não interrompe, você não faz pré-julgamento, você não fica tentando já descobrir qual resposta você vai dar, o que é que você vai falar e como você vai contra-argumentar. Não, você vai ouvir. Então tá, e aí o que você ouviu? Aí você vai processar se aquilo realmente está discordando dos seus princípios e valores, da sua forma de ser, se aquilo fere alguma coisa, ou se aquilo não tem lógica, e aí você precisa passar uma outra informação para haver o diálogo. Então, na maioria dos casos, não há diálogo, porque diálogo é quando há troca. O que há é simplesmente uma conversa, né? Tipo, um fala, o outro... ou dois monólogos, isso. Eu vou pôr, Isso, eu vou geral, pôr, é o que eu vou pôr um acontece. pouco de lenha na fogueira. Então, agora você começou a falar, né? Eu falei, você começou a falar aí, e eu prestando atenção. Se for preciso escutar, tal, eu já estava escutando, continuei escutando. Aí eu comecei a ver que a tua hora estava expandida, certo? Que tinha um campo bem, né? Além de você. Aí, de repente, o tertuliário ficou efeito lá complementário, instalou de Mener, certo? Aprofundou. Então, eu não estou só escutando a Ana explicando, está acontecendo outras coisas que vão fazer parte da comunicação, entendeu? Então, aí vai ter outros questionamentos. Quer dizer, eu não estava observando antes, agora o amparo se potencializou para que eu desse mais valor àquilo que você estava falando, do tipo, presta atenção, olha só, entendeu? Então, acho que no dia a dia da gente está acontecendo isso o tempo todo. A gente é muito acelerado. O mundo de hoje, né, é muito acelerado. Muitos estímulos, é muita coisa, muita tecnologia, e a gente se sidera muito em tudo isso, né? Então, tem vários grupos no WhatsApp que eu silencio. Não tem como, né? Senão você não vive e você não se concentra, você não faz aquilo que precisa fazer, né? E aí que vem o discernimento, você fazer escolhas lúcidas de como você vai organizar o seu dia. E interagir, se comunicar com as pessoas no momento e otimizar isso ao máximo, ser mais assistencial possível. Porque aquele momento é único, ele pode não se dar mais. Ele pode não ocorrer mais. Se você pensar assim, que se a pessoa entrou em contato comigo aquele dia, eu paro. E nisso eu lembro muito do professor Valdo, né? A paciência como ele tinha. Ele parava as coisas e dava atenção à pessoa. E assim, com tranquilidade, né? Pacificado, sem a irritação. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu ainda me irritava. Pô, mas que saco, não está vendo que eu estou aqui né, tentando terminar esse negócio, fazer esse trabalho aqui, tem prazo, tem não sei o quê, e precisa sair, o outro está esperando. Então... E aí você ter a paciência, a pessoa está pedindo uma ajuda. Porque às vezes é isso, essa para-leitura, né?
que é importante fazer. O que a pessoa quer? Então vamos prestar atenção. Aí se vira, olha, presta atenção, ouve a essência da pergunta dela, o que ela quer, e aí os desdobramentos, porque aí você já fez uma leitura energética, um possível acoplamento e entendeu a coisa e viu se ela está acoplada, né? Se ela está com alguma consciência, e que padrão que é, como é, o que você tem que fazer, que fala que você tem que fazer. Até isso, não é qualquer fala, às vezes. E outra. Então, eu vou só dar um exemplo rápido aqui, depois já deixo. Tem um serviço lá na Aracê que é de preceptoria da escrita, né? Então, a gente ajuda, orienta as pessoas a escreverem, né? Em geral, GESCOMs, de modo geral, um artigo, né? Um curso, enfim. Grafopensene. Aí, quando você observa que a pessoa não está conseguindo expressar o que ela está pensando, é aí que eu redobro a minha atenção para, né, perceber a maior dificuldade dela. É aí que eu faço a seguinte conexão. Eu pensei nisso. O que eu preciso fazer aqui? Eu vou me conectar com o amparador dessa pessoa, porque ele conhece muito bem essa pessoa, e aí ele vai me ajudar e eu ajudar ela. Então é esse o processo comunicacional. Ele não se dá só na dimensão intrafísica. Você está multidimensionalmente colocado no mundo e no cosmos. Então você pode interagir também com qualquer nível que a gente tenha de parapsiquismo. Não precisa ter muito parapsiquismo, não. Basta ser um pouquinho esperto aí para sacar ali por onde anda. Então isso já é muito relevante no aprimoramento da nossa qualidade de comunicação. Ana, você agora há pouco expôs uma autoconscienciometria dessa questão da comunicabilidade, né, da falta de comunicabilidade e tudo. Então eu pergunto o seguinte, dentro do seu perfil, né, que você estava falando agora há pouco, você acha que a intelectualidade e mesmo a erudição podem servir como trafar composto no processo de comunicabilidade, ou, digamos, dentro dessa reciclagem, você ter que lidar, como que você vai usar a intelectualidade e erudição, por exemplo? Isso não é meio trafarista em certo momento? Nossa. Você pode explicar um pouco melhor sobre isso? Sim, a sua pergunta é muito pertinente, e eu, até os dias de hoje, me debato com isso. Porque eu tenho, sim, essa característica, né? Eu estou buscando assumir isso mais. Antes eu até evitava, rechaçava, né? essa titulação aí de ser intelectual, né? E isso me proporciona, às vezes, incômodos e dificuldades em determinadas relações, interações de determinados grupos, porque atrapalha. E aí eu tenho que aprender a usar uma linguagem adequada, acessível, para interagir com pessoas, por exemplo, que não são tão instruídas, vamos dizer assim, com muita leitura. Então, eu vou até dar um exemplo. No trabalho que eu tinha, né, na instituição financeira que eu trabalhava, eu atendia público e fui num setor onde o público era específico, era quase que dos semi-analfabetos, né? Então, lá fui eu atender a esse público para explicar como é que movimenta uma conta corrente, como é que usa um cartão magnético. Imagina eu, com todo esse vocabulário, né, que a gente tem, que é natural em mim, e ter que explicar para uma pessoa simples, né, que não tem muita cognição, muitas sinapses e não entende muitas coisas. Então, eu tinha muita dificuldade. Mas foi um excelente aprendizado. Isso foi no exercício. E lá pelas tantas, havia aquelas avaliações anuais de desempenho e a minha chefe me deu nota muito ruim nesse quesito. E aí eu fiquei indignada com aquilo. Eu falei, mas como assim? Né? Como assim ela vai falar que eu não estou boa na minha comunicação? Olha lá. Assim,
o orgulho da gente, né, em ter uma autoimagem de que, pelo fato de ter essa, vamos dizer assim, intelectualidade ou essa desenvoltura que já é pluriexistencial, né, no meu caso eu sei que carrego de outras vidas, né, e aí, quando a gente é inserido num outro ambiente, a gente se sente meio patinho feio, né? E isso para mim foi ótimo. Eu tive que aprender a me virar naquele ambiente. E isso é nadar em águas que nunca dantes navegadas. E foi ótimo. Aprendi então a mudar o vocabulário, a usar palavras simples, a explicar do jeito que a pessoa tem de universo de compreensão. Então você vai se adaptando, né, àquele universo. É por isso que eu falo, é construir ponte. Então, se ela, naquele momento evolutivo dela, ela ainda não tem a cognição para estar trocando ideias com a mesma bagagem, né, vamos dizer assim, cultural, intelectual que eu tenho, então eu tenho que fazer o esforço. Eu é que tenho que fazer o esforço e não ela, claro que não, porque ela vai levar as vidas que ela vai levar para alcançar isso. Mas se eu estou querendo interagir com o maior número possível de consciências, sejam conscientes ou consciex, eu é que tenho que fazer uso de vários tipos de linguagem para eu abordar e conseguir me comunicar. É alto esforço daí. A questão da descensão cosmoética. Da descensão cosmoética, exatamente. E nisso a gente vai burilando aí os traços monárquicos, né, da gente. O orgulho passa a ser algo bem irrelevante, tem que ser posto no seu devido lugar, que não é prioritário isso. Se isso é ainda um obstáculo, a gente está perdendo tempo evolutivo, a gente perde tempo. E perde oportunidades de assistir, de estar com as pessoas e de conversar e de trocar experiências, vivências, mundivivências, né, com as pessoas, e enriquecer a si mesmo e aos outros. Isso muda completamente, né, a abordagem. E quando a gente fica autoconsciente disso, autolúcido disso, o mundo fica colorido, muda totalmente. Deixa de ser cinza e passa a ser colorido, porque aí você vê as individualidades, as singularidades. Aí você começa, de fato, a estar fazendo um papel que, por exemplo, faz um evoluciólogo, né? Ele atende a diferentes grupos e ele dá conta, né? Que pensam diferentes e que são diferentes, perfis conscienciais diferentes, ele atua. Eu tenho aí um leque, né, de propostas, de metas para eu estar aprendendo cada vez mais a aumentar esse meu, vamos dizer assim, portfólio de perfis conscienciais para interagir. Tem alguns que eu ainda não consigo, né? Tem alguns ainda que eu estou patinando. Mas vamos chegar lá. Você quer? Pode falar agora. Tem a Fátima lá, e aí pega o microfone ali. Aqui, eu percebo que às vezes dentro de um diálogo, às vezes a pessoa comenta alguma coisa e a gente fala alguma coisa que muda o rumo da conversa. Às vezes a conversa estava indo numa direção, e a pessoa fala alguma coisa e muda aquela direção, né? E aí eu tenho assim, feito esse exercício, porque às vezes a gente muda o rumo da conversa, mas não muda o rumo da conversa de maneira produtiva. Eu queria que, assim, você já deparou assim, com esse tipo de questão, que você falasse um pouco. Você entendeu o que eu falei, né? Vamos ver, eu vou aqui tentar responder e ver se daí eu realmente fiz a escuta, né? Vamos dizer. Por exemplo, se o assunto foi para um padrão que você, no seu conceito, entende como patológico, tipo, ficar falando mal de alguém, entendeu?
Se você está numa conversa e você vê que o assunto vai ser alguém e aí é só para meter o pau e falar mal da pessoa, sem construir nada com aquilo positivo, então aí realmente eu dou um stop, corto e vamos mudar o bloco aqui? Mas assim, é mais sutil assim que eu vejo, porque eu estava pensando, fiz a relação com essa flexibilidade pensênica. Então, a pessoa, assim, às vezes com determinada rigidez, né, pensênica, então, aquilo, às vezes, não está dentro, ela não tem cognição, então ela vai e leva o assunto para o outro lado, mas às vezes não é que é negativo, é que é assim, ela leva sem perceber que ela está levando o assunto para o outro lado, e aí ela não faz a assistência, às vezes, que precisava ser feita, em função da autocognição, né, que isso tem a ver com... Entendi. É mais sutil, assim, que eu estou falando. Porque esse lado aí já é bem gritante, a gente, né, mais ou menos já isso, eu dei um exemplo domina. Isso, exatamente, muito comum. Mas está perfeito. E aí a gente já pode entrar com a sua pergunta no saber pensenizar. Então, quando a pessoa tem um perfil, um modo de ser rígido, e esse modo rígido, ele se manifesta de várias formas, na forma física mesmo. Você vê que a pessoa fica enrijecida, os músculos ficam enrijecidos, a pessoa ela tem uma questão de sistemático, é a pessoa do toque, né? Aquela pessoa sistemática. Enfim, ela vai te dando sinais e características para você verificar que ela tem a rigidez. E no modo do conceito rigidez pensênica, isso influi até no modo dela pensar. Então, ela pensa de um único jeito, de um único ângulo. Ela vê sempre por uma mesma perspectiva. Ela sempre volta na mesma tecla, ela sempre volta para o mesmo jeito de pensar e de solucionar as coisas, que é o modus operandi dela de ser. Se ela ainda não se autopesquisou e não descobriu a forma como ela vai ter dificuldade de sair daquilo. Então, aí a importância do abertismo para você receber feedbacks e intervenções de alguém de fora para apontar para a gente, de modo assistencial, que a gente está fazendo aquilo. Mas você voltou de novo naquilo, você não está conseguindo entender, você não avançou no raciocínio. Pensa numa outra lógica, pensa assim. Então, se a pessoa tem muita dificuldade, se a coisa é muito crônica, é evidente que daí não adianta ir pela cognição. Você tem que ir por outros meios. Vai comendo pelas beiradas. Aí você vai pelo afeto. Aí você entra numa outra esfera de comunicação. Você vai pela afetuosidade. Você começa a acolher, você fala de modo que vai trazer a pessoa para um sentimento, né, de conforto, de proximidade. E aí você pode até entrar numa concordância momentânea, porque daí ela desarma, né? Ela desarma e começa a relaxar, porque daí o rígido ele tem que ter um momento de relaxamento para ele poder dar espaço para chegar a uma coisa nova. Senão ele põe as barreiras, as couraças, fecha tudo e não raciocina mais. Então aí você tem que ajudá-lo a dar uma relaxada para que daí ele consiga ter lucidez e raciocinar e assim, quiçá pensar do jeito que você está pensando. Né? Porque às vezes eles têm, insistem no ponto de vista, não, eu tenho razão, é assim, é ao certo e não tem outro jeito. E atendi aí a sua dúvida? Sim, porque é o nosso gargalo na comunicação. Ou você, quando é extremamente intelectual, em geral, soa para quem não é, que você é sangue frio, que você é duro, que você não tem sentimento, que você, né? E não é assim, né? Na verdade, a pessoa precisa também mostrar esse outro lado. Aí é o equilíbrio, né? Do carregamento do PEN com o SEM para você dar a comunicação plena, né? Quem que ia falar?
Ana aqui. Oi. Oi, parabéns pela tua exposição. Muito que eu ia perguntar, você acabou falando transcorrer, mas não vou perder a oportunidade, né? Então, você acha assim que quando a pessoa estuda um idioma, ela pode facilitar mais essa comunicação? Porque eu percebo às vezes, na verdade parece assim que eu estou falando em outro idioma para a pessoa, porque a pessoa acaba não entendendo. Isso aí eu me sinto assim muito mal, né? Porque eu queria comunicar algo e a pessoa entende o contrário. Então, eu queria ver contigo se você acha que isso é processo cognitivo da pessoa mesmo que quer se comunicar, né? Mas isso no idioma estrangeiro? Isso. Ou é isso? É. Mas talvez seja pelo início e não domínio da língua estrangeira, né? Essa não, mas dificuldade. Eu quero dizer assim, talvez eu não me comuniquei bem. Então, tá aí, ó. Estou vendo então, o nódulo. Reconfigura e vamos começar de novo. Não, isso. Assim, ó, tu achas que a pessoa que estuda um idioma, ela ajudaria mais no processo comunicativo? Sempre ajuda. Excelente. Estudar língua estrangeira ajuda demais. Por quê? Porque você não estuda só a língua em si, né? O idioma, você estuda a cultura, você vai ver outros hábitos, outros costumes, outra maneira de ver o mundo, outra maneira de nomear as coisas do mundo. Então, isso é sensacional, amplia muito a visão de... E qual outras sugestões você tem assim, para a pessoa que tem dificuldade de se comunicar? Assim? Aí, em qualquer língua? Não, assim, qualquer língua. Olha, ter a disposição e a vontade de querer romper essa barreira e solicitar para as pessoas amigas mais próximas e queridas que te auxiliem nisso. Então, aí você simula, por exemplo, você pode fazer uma brincadeira assim, eu vou preparar uma palestra, você topa ficar meia hora só me ouvindo aqui, eu falar? E depois, no final, a gente faz um debate do que eu falar? Então, isso já vai te exercitar muitas habilidades. O saber falar, porque você vai expor a sua ideia, você vai organizar o teu pensamento e isso vai ser manifestado na sua fala. Você vai exercitar a condição do ouvir, porque após você propôs um debate. Então, já pressupõe que você leu coisas para se preparar, então você desenvolveu também a leitura. E pressupõe que você anotou coisas, portanto, você escreveu coisas, então isso já te desenvolve aí o grafo Pensene. Então, olha a complexidade que é a comunicação. Então, você mobiliza, é que nós fazemos isso tudo automaticamente. Então, quando você estuda isso, a comunicologia, você está fazendo os recortes, os picotes. Então, você tem que... Sabe aquelas cenas do filme? Você vai parando as cenas do filme. Mas a vida, ela é o filme rodando. Então, é tudo ao mesmo tempo e junto. Né? Aí, você tem que administrar essa complexidade. E quanto mais tranquilidade você fizer isso, melhor. Então, e nisso, você fazendo essa desenvoltura, esse desbloqueio. E aí nós temos a Comunicons aqui, que pode ajudar tremendamente, eles têm cursos para isso, para nos facilitar na oratória, nesses desbloqueios de quem tem timidez, etc. Isso você vai desbloqueando. Mas o mais importante é fazer o exercício de você se propor a falar com as pessoas, né? Então, num primeiro momento, você pede para os amigos te ajudar, né? Ser os seus cobaias, para você ter esse espaço de exercício. Outro momento, que aí já mais avançadinho, sem ser a solicitação sua, você vai numa reunião. Você vai numa reunião de voluntariado e começa a falar, a se posicionar. Eu concordo com isso, eu discordo daquilo, eu estou vendo que aquela tarefa lá não está legal, vamos mudar, aquilo lá está saindo equivocado, estou achando que está indo para um desvio que não está certo. E você se posicionar cada vez mais, e não ir só para ficar ouvindo, porque talvez, não sei se é o teu caso, mas você fique mais na postura passiva. Então, é você sair da passiva para ir para a ativa. É você ir buscar. Pensa nos feudos. Alguém fez essa analogia e que teria vários feudos. Os grupos podem ser considerados feudos,
E cada um tem um holopensene e um materpensene. Então, como que você faz? Pega lá no feudalismo, como é isso? Um feudo não se comunicava com o outro, pelo contrário, se guerreava um com o outro. Mas hoje nós não estamos mais pensando em guerra, nós estamos no pacifismo, nós estamos querendo caminhar para a paz. E aí, você faz como essa interação? Tem que baixar aquela ponte movediça, não tem? Não é? Elevadiça, não movediça. Troquei. E aí você, ao baixar essa ponte, é decisão sua, pela vontade. Eu que vou baixar a ponte, ou eu vou deixar o outro forçar a ponte ser baixada? Como é que é? É uma decisão, é escolha lúcida da gente. E outra, quando baixar, deixa ela baixada permanentemente, né? Não é de vez em quando, só para, né? Quando... Por quê? Porque senão você nunca vai estar na postura assistencial, que aí é outra especialidade que eu estou trazendo para... É que não está lá o meu negócio. Eu já vou pular lá. É aqui, ó. Esse esquema é na interassistenciologia. Então, eu estou fazendo relações da comunicologia com a interassistenciologia. Veja lá, você tem aquela dinâmica ali, ó, sua, interna. Você faz recim, você tem primeiro a sua autoassistência, aí você vai para a heteroassistência, aí você vai ter novamente uma problemática, você vai ter a disposição renovada de mudar. E aí você faz todo o autoenfrentamento, faz nova recim, e aquilo é uma espiral evolutiva que vai te levando a novos patamares, mais evoluídos. Com isso você fica com maior capacitação comunicacional e, portanto, de interassistência. Se você quer realmente ajudar e interagir, contribuir com a reurbanização do planeta, o nosso papel de TARES está pela comunicação. E qualquer que seja ela, escrita, falada, né, energética, qualquer delas. Tudo é comunicação. Então, é importante essa interação nossa ser autoconsciente. E se parte de nós, então é escolha sua. Eu vou em direção a tal. Eu vou mostrar o que eu penso. E se o que eu penso é equivocado, o outro pensa melhor, ou já avançou mais na reflexão e sabe, e está sabendo mais, eu vou ouvir, vou refletir e vou acatar ou não. Entende? E vou absorver aquilo como realidade minha e conhecimento meu. Então, isso é apropriação do conhecimento. Ana, tudo bem. Essa questão que você colocou a respeito de saber interagir com o outro da forma que o outro entenda você, né, todo o seu vocabulário, né, voltando um pouquinho àquela questão do funcionário que você estava, né, lidando com ele e ele não estava entendendo bem, que você tinha que chegar ao nível dele para, né, ter toda a paciência e poder entender e ele também te entender. Então, eu queria colocar o seguinte: quando você foi iniciar a escrita do livro, você pensou nessa questão de adaptar vocabulário ou se posicionar com vocabulários que fossem mais esclarecedores para um público em geral, pegando todas as classes, né, sociais e tudo? Você pensou nisso? Sim, eu pensei no público conscienciológico. E conscientemente eu estava escrevendo para nós intermissivistas. É recuperação de cons mesmo. É como se eu tivesse combinado lá no extrafísico que eu iria chegar aqui e me autoassistir através desse desenvolvimento da comunicação e também ajudar os colegas intermissivistas a conquistarem esses patamares novos e se autoassistirem também. Então, é interassistência nesse sentido. Então, é o público intermissivista. Por quê?
Porque nós temos proexes para a gente desenvolver e alcançar. E aí, cada um tem a sua. Mas existe uma maxi proex conjunta para ser feita. E aí, nessa meta, é que aí eu penso que entra o meu papel de mini peça para ajudar. Porque as pessoas vão ter dificuldades comunicacionais e interacionais que aí precisam estar estudando, entendendo, refletindo para poder chegarem na realização da própria proex, né? Entende? Então aí, mas a linguagem usada foi assim, que daí vamos conciliar também para um público externo, né, que não conheça a Conscienciologia, também dá para ler, não tem... Esse equilíbrio da linguagem, sim, eu pensei, mas o foco principal mesmo era os intermissivistas. Eu gostaria de uma dica, talvez, quando a pessoa faz assim bastante essa paraleitura do outro e que acaba te silenciando, porque acaba o quê? Você se silencia. Silenciar. Tá. Isso. Você acaba não se posicionando, sim, se calando, porque né? você sente que o outro precisa se colocar daquela melhor forma e por um lado é assédio, não sei. Explica melhor. Tá. Discorra mais sobre o assunto. Né? Antes foi colocado que quando há troca, então você tem que ajudar a outra pessoa, né? E se você sente isso, né, através da paraleitura, que o outro precisa ficar bem na fita, e você se silencia. Tá, você está comentando quando você se depara com um interlocutor que está preocupado com a autoimagem, é isso? Tá, e aí o que procedimento se faria numa situação dessa? Aí é aquela autocosmoética. Você vai se perguntar assim, eu vou retroalimentar esse trafar do colega aqui? Faz essa pergunta. Aí você responde, segundo o seu nível de cosmoética, você vai agir. Se você quer retroalimentar, você entra na onda dele. Se não quer, aí você vai tomar outra atitude, outro comportamento. Vai se posicionar. Ana, dá para imaginar nesse caso que em algumas situações é o que o professor Valdo falava, a impactoterapia. Você vai estar sendo assistencial. Se não, silenciando-se em diversas ocasiões, momentos e situações, aí você se acumplicia. Então tem horas que você tem que... E ao fazer essa pergunta e você chegar à conclusão assim, não, eu não vou retroalimentar. E hoje é o meu momento que eu vou fazer atares para essa pessoa. Aí você vai arrumar uma forma, um modo de falar para comentar aquilo. Aí, por exemplo, você fala, escuta, vamos fazer um parênteses aqui. Eu observei que, no fundo, o que você está querendo ao dizer tudo isso é uma autovalorização, é um autorreconhecimento, é um autoaplauso. É isso mesmo que você quer? Checa com a pessoa, deixa a pergunta, faz ela refletir. Porque se ela ainda não se percebeu nisso, esse é o momento de você ajudá-la a ela perceber. Os feedbacks positivos são esses, você chega e comenta, e de maneira educada, é claro. Sempre tem. Por isso que é bacana a gente aprender a falar também. O saber falar é tudo de bom, né? Porque aí a gente sempre reclama quando a gente recebe uma intervenção torta, mal feita, a gente recebe mal, né? Não recebe mal? Aquilo é duro, a bola vem quadrada e aí é duro de você arredondar o negócio. Então, da mesma forma como você, nas interações, você sabe que recebe, né, coisas tortas, então o que é o inteligente? Opa, isso não é legal, não estou gostando. Se não é bom para mim, então não é bom para ninguém.
Então, essa é a postura assistencial e cosmoética. Então, eu não vou fazer assim. Se o outro usa TACAP na hora de conversar, eu não vou usar. Não é esse o meu instrumento, não é esse a minha ferramenta. Dessa ferramenta. Eu não vou ecoar essa ferramenta. Isso, porque senão vira aquele embate que vai crescendo. Você aumenta o tom de voz, o outro aumenta. Aí aumenta o outro. Quando você vê, você está vira uma disputa de quem é o mais forte. Né? Que aí já não é só dois interlocutores. É toda a massa extrafísica, né, de consciência que se juntam e acoplam ali com os interlocutores que ficam se degladiando, vira uma guerra. E é uma guerra intra e extrafísica, de quem tem razão. E aí, quem tem razão? Ninguém. E às vezes multiexistencial também. Multiexistencial. E tem a pitadinha, né, bacana, né, do negócio que é aquele acerto, né, antigo que ainda não foi feito, né? Então, Ana, voltando um pouco no que a Terezinha tinha colocado, eu e a Giovana viemos para Foz agora, né, em final de dezembro, e já chegando, né, por aqui, não lembro exatamente onde, me veio uma ideia exatamente sobre essa questão da comunicabilidade, né, melhorar, porque, de uma certa forma, a gente tem que estar sempre procurando melhorar sempre, né? E existe sempre também as dificuldades nessa comunicabilidade. Aí a ideia que me veio, e a gente tem colocado em prática, é o seguinte, talvez essa dica aí para ser analisada e talvez, né, aplicada aí por outras pessoas, que seria o seguinte: nós definimos juntos ler um capítulo, por exemplo, de um livro, e a comunicação aí seria uma ótima dica, né, para você estar fazendo esse exercício, e depois abrir um debate sobre aquele capítulo, sobre o que um entendeu, o que o outro entendeu. E aí surgiram vários conflitos de pensamentos diferentes, que você ali, olho no olho, sentado mesmo na mesa, frente a frente, olho no olho, debater, e surgiram situações, né, conflitantes de posicionamento em relação ao lido, e algumas dessas situações ficaram talvez um pouco mal resolvidas, que tem que ser, né, continuar esse processo, e outras chegamos numa ideia comum que foi muito produtiva, foi muito bacana, e isso está melhorando muito o nosso processo de comunicabilidade, do enfrentamento também, da discordância, admiração, discordância, isso tudo está sendo muito bacana. Eu acho que é uma dica boa aí também. É um excelente exercício mesmo, porque, por exemplo, no meu histórico pessoal, eu não tinha essa facilidade de me posicionar. Hoje eu estou aprendendo, foi autoenfrentamento e dessa forma como eu expliquei para a Terezinha. E principalmente dentro do voluntariado, onde tudo isso acelerou. O processo da docência conscienciológica também faz acelerar muito isso, porque você vai interagir com os alunos e você necessariamente vai se deparar com discordâncias na lata mesmo. Ele vai te dizer na lata, na cara, que discorda, não é isso, tá, né, aquilo, e aí você vai ter que se virar ali para argumentar, se posicionar, dizer qual é o ponto de vista e deixar a reflexão, né? E dentro do princípio da descrença, que é o mais sério, né? Porque não é porque você está ali na posição de docente que você é dono da verdade. Lógico. Então, aí você tem que jogar sempre com essa relação da Verpom, né? Como que é isso? Se você não aceita essa como Verpom, você então vai aprofundar, vai estudar mais, né? Neste momento é essa a Verpom que eu tenho e é o entendimento que eu tenho na experiência pessoal. E é muito importante esses exercícios, sim. Grupalmente, eu acho que aqui na CCCI a gente tem muitas oportunidades para isso. O próprio voluntariado, a reunião de voluntariado, outras reuniões, né? Dentro da Unicim tem um monte de situações onde a gente pode exercitar, né? Hoje mesmo, hoje à tarde, né, nós temos a reunião do debate, né, das políticas. E isso é muito importante, a gente, em várias áreas.
O problema é que a gente gosta de determinadas coisas e só fica, né, naquilo, né, naquele campo do prazer pessoal daquelas atividades. Mas é bom diversificar, né? Ontem eu estive lá no debate do Calepino e o tema era respeito à diversidade. E tudo a ver com comunicação. Porque a boa comunicação, ela vai acontecer quando você tem claramente o exercício do respeito à diversidade. Você vai ter opinião diferente da minha e eu vou ter outra posição, né? O outro exemplo é a interparadigmas. Ora, o cara tem um pensamento dentro de um paradigma e aí você tem dentro de outro. E como que você estabelece essa comunicação, essa intersecção? É uma ponte a ser construída, que é o esforço de vocês. É complexo, porque tem que aumentar a cognição desse daqui, daquele paradigma e desse paradigma daquele outro. Então, esse entrecruzamento, ele é muito relevante. E aí é o esforço mesmo de ambas as partes para fazer essa comunicação. E partindo do princípio que não existe o certo e o errado, né? Tem que essa ponte, como você falou, baixar e deixar ela com livre acesso. Isso. Tanto que, então, no desenvolvimento, falando um pouquinho do meu próximo livro, né, que é focado no saber pensionizar, eu estou num momento em que eu estou mapeando os apegos aos modos de pensar. Então, a gente tem apegos. Aí eu já tenho uma listinha aqui, porque aí por mim mesma, isso, não, esse meu jeito aqui é o melhor. Esse, né, é o supra-sumo, esse é o que é o máximo. Então eu tenho alguns aqui que pode, né, vocês podem me ajudar, eu vou aqui ler alguns. O apego ideológico. Então é o modo de pensar segundo uma determinada ideologia. Então a pessoa está no mundo que tem uma determinada ideologia e ela só fica naquilo. E quando ela encontra alguém que é de outra ideologia, pronto, vira uma confusão, não aceita. É a torcida do Flamengo contra o Botafogo, sei lá quem. E sem falar de direita e esquerda, né, que é o clássico, né, das ideologias aí. Então, isso é interessante. Como fazer esse diálogo e você navegar, porque a gente é um ser multidimensional e do universo. Não tem esses lados. Se a gente é um poliedro, a gente tem muitas facetas. Por que a gente vai adotar só uma? Essa é uma pergunta que eu deixo, né? Porque se o universo é totalmente diversificado, como é que eu vou me relacionar com essas consciências todas, milhares, né? Que eu, né, já disse que eu não consigo ainda com determinados perfis conscienciais me relacionar. Que é o paradoxo de você compatibilizar universalismo com posicionamento. Isso, né? É isso aí. Universalismo. Respeitar as ideias diferentes e você ainda assim se manter até onde você tem como verpom e reflexão, você se mantém na sua. Né? Então, outro apego religioso, né? Pensa, ao modo de pensar segundo uma religião. Não porque é a religião cristã, não porque é a muçulmana, não porque é a budista, porque é a judaica, enfim. Né? E aí? É um tipo de apego. O apego é científico, ao modo de pensar segundo as ciências convencionais. Né? A pessoa só... Então, ela nem cogita um outro paradigma que poderia ser o consciencial, né? Para pensar. O apego materialista, ao modo de pensar totalmente intrafisicalizado, né? O apego à matéria, aos objetos, à posse, ela valoriza o ter ao invés do ser, enfim, esses apegos, isso tudo reflete no modo dela pensionizar. E aí ela vai se comunicar dessa forma, ela vai interagir com o mundo dessa forma, indo até pelas energias, né? E por todo o jeito dela de vestir, de falar, de vocabulário que usa, enfim, tudo isso passa junto na comunicação. O apego paradigmático, né? Você se apegar a um determinado paradigma e não aceitar o outro, né? Ou ficar numa contraposição negativa. Né? Apego partidário, né? Que isso tem um pouco a ver com o ideológico, né? De você entrar no modo de pensar
conforme os integrantes de determinado partido, né? Aquilo obnubila, né? A pessoa só pensa daquele jeito. Um apego passional, por exemplo, ao modo de pensar com base nas emoções e afetos. A pessoa, ela raciocina segundo o próprio movimento do sentir dela, que aí vem um pouco do bolsão dos artistas, né? Eles vão pelas intuições e aí o modo de pensar deles leva um pouco, carrega, né, essa forma de passional. O apego linguístico, aí você, ao modo de pensar de acordo com determinado estilo de linguagem ou léxico, que aí você fica usando. Então, por isso que é bom você ter a polimatia, conhecer várias línguas, aumentar o seu vocabulário, o seu dicionário cerebral, para você ter N formas de associações de ideias e de palavras para você lançar a mão quando você está numa determinada situação assistencial, intra ou extrafísica. Isso tudo ajuda demais da conta. E pus um aqui, eu não sei o que vocês acham, apego dietético, que é o modo de pensar segundo as dietas e os modelos de beleza e saúde. Então, há um modo ali de pensar na atualidade, né? Essa coisa de fazer dieta, de regime, de emagrecer. Aí eu pensei naquele verbete da consinha anoréxica, né? A pessoa, né, quer tanto manter a elegância, come, mas depois daí não dá conta, né? Fica com culpa. Cada vez tem uma dieta diferente. Isso, exatamente. Então, se a gente, na nossa autopesquisa, faz esse mapeamento minucioso da gente mesmo, do modo de funcionar da gente, isso ajuda tremendamente a qualificar a nossa comunicação. Porque daí você sabe como até que você reage e se comporta. Onde é que é o seu botão que você sai do seu padrão, que você desequilibra, que você fica desestabilizado, alterado. E aí é o importante para a gente. Por isso os exercícios desses que foram citados, e quanto mais melhor. Os debates, né, filosóficos, né, os saraus, tempos atrás, era útil para isso. Você firmava ali o seu posicionamento, o seu modo de pensar, o que você via e entendia do mundo. E isso é tudo de bom. Então, para quem chegou assim mais tarde, eu vou fazer o sorteio do meu livro, um exemplar do meu livro, e aí, portanto, é importante assinar lá a lista de presença para poder participar do sorteio. Tá? Bom, então, nessa história aí do saber pensionizar, a gente vai chegar numa coisa, onde que está lá o verbete? Aí, chegar na intersecção, então, da comunicologia com a reurbanologia. Com esse modo autoconsciente da gente interagir com o mundo, a gente passa a ter um papel muito importante e relevante. A gente passa a ser agente reurbanizador, planetário, autoconsciente. E aí, tudo que você fala, tudo que você penseniza, porque o pensene, quando é só para você, ele é ouvido pelas consciex, tá? Quem não sabia, né, fica sabendo. Então, acha que no intrafísico não está falando, né? Não vou falar isso para o fulano, não vou tocar nesse assunto, não vou, né, comentar isso. Mas as consciex estão de olho no lance, elas estão lendo esse seu pensene. Então, aí é que entra as fissuras que a gente abre para as consciex fazerem o assédio em cima da gente. Por que a gente aumenta o nosso nível de assédio? Porque a gente deixa, não é? Pensa. Ana, pode falar? Né? Pode. Eu estava tentando seguir as perguntas, mas eu não sei em que ordem que estava. No fim, perdeu a ordem. É minha vez, não? Eu estou tentando. Está na frente? Rapidinho. É o seguinte, eu estava observando aqui quantas vezes assim, algumas pessoas precisaram repetir para que você compreendesse a fala, né, mostrando aqui claramente como é difícil a questão da comunicação.
E eu queria passar uma experiência minha. Um tempo atrás, eu assumi um cargo de chefia e incluí numa equipe multiprofissional, interdisciplinar. E toda semana a gente tinha encontros para falar de projeto, para apresentar proposta. E eu ia nesses encontros e, não raro, era conflito, era confusão, eu saía mal desses encontros, até que incluiu no grupo uma colega psicóloga. E ela ofereceu para o grupo da casa, quem quisesse o atendimento dela, ela estaria aberta, a agenda dela estava aberta. E era uma queixa nossa, que nunca tinha assistência para a gente, nunca tinha... E ninguém se inscreveu. E eu me inscrevi. Eu disse, quer saber, né? Eu estou com tanto conflito, tanto problema, né? Vai ver, a pessoa me ajuda, né? E procurei ela. Eu digo, olha, fulana, assim, cada reunião que eu vou, tu participa das reuniões, então até acho que fica melhor te me ajudar. Eu percebo que eu apresento meus projetos com a melhor intenção. E eu fui com a intenção de ouvir ela me dizer assim, não, tu é muito boa mesmo, tu comunica bem, como esse pessoal é ruim contigo. E ela me olhou e disse assim, olha, Dilce, eu realmente participo das reuniões e eu vou te dizer o seguinte, tu vai, tu volta e tu não diz nada. Gente, aquilo me bateu de um jeito. E eu digo, putz, né? Eu digo, como assim? Ela disse, não, tu fala demais e tu não consegue ter clareza no teu objetivo. As pessoas realmente não compreendem o que tu diz. E ela me passou algumas técnicas, né, de comunicação, a questão de saber ouvir, de fazer um planejamento, de ser mais objetiva. E o resultado foi surpreendente, assim, porque as pessoas, no final da reunião, vinham me parabenizar e dizer, nossa, como a senhora está diferente, como a senhora mudou, agora a senhora escuta. E eu não percebia nada disso. Então, até para trazer, assim, como é importante, às vezes, tu até procurar uma ajuda terapêutica, né? Quando tu percebe que isso está te trazendo... Na realidade, eu não esperava ouvir isso. Eu esperava ouvir que eu era muito boa no que eu fazia, no que eu falava. Então, é interessante, é mais uma experiência mesmo para passar, que eu acho que pode contribuir. Isso, exatamente. E até hoje eu percebo isso, que eu, né, me atravesso. E aprofunda mais aí a sua autopesquisa. Se você percebe que a falha está no conteúdo e não no modo, porque você é comunicativa, então não está na forma, está no conteúdo. Então, estudar o conforto. Porque para muitos, a pessoa tem o conteúdo, ela é super especialista num determinado tema, mas ela não tem a forma, ela não sabe como se comunicar. Ela não tem a linguagem correta, ela não tem aquela fluência, ela não tem o didatismo que é necessário. Enfim, todos esses elementos. Então, aí você sabendo disso, foca no conteúdo. Objetividade. Eu tenho que trabalhar conteúdo. Então, fazer roteiro. O que eu tenho que sair daqui e não posso deixar de falar. É isso, isso, isso. Agora eu disse. Ah, claro, Ulisses, vamos lá, que bom. Não está som, né? Passa outro, né? Pronto. Estou sentindo falta de ver o Marcelo, eu sei que ele já Pois é. Olha que quantas emoções, né? O que será que ele tem com o microfone, né? Vamos pensar no assunto. Mais um, pronto. Agora deu. Então, hoje era um dia que o Marcelo tinha que estar aqui. Pois eu sei que é. ele te conhece melhor que todo mundo, né? Mas é verdade. Depois a gente vê. Só fiquei pensando nele aqui também. É, merecia estar, mas não acho deu. que eu estava pensando aqui que eu te acompanho bastante. A gente sabe disso, né? E eu me considero seu releitor. Isso que eu queria te falar, porque eu já te li várias vezes, né? O pessoal acha que não sabe. O livro da Ana, nós trabalhamos juntos. Eu li o livro dela várias vezes, tudo, e acho que eu preciso falar algumas coisas sobre isso. E me ajudou muito, viu, para a redação final, foi maravilhosa a revisão. O seu trabalho na Conscienciologia, eu considero um dos poucos que tem um método original e que publicou um método. Tem outro também, que é o livro do Roberto Lemig, nós já conversamos sobre isso, ou seja, o conscienciólogo que não faz
assim, um trabalho simplesmente especulativo, ou uma ilação, ou uma repetição. Você foi fundo e publicou um método no seu livro. Isso é muito original. Isso é importante as pessoas terem noção disso. Então, eu costumo repetir isso, você já viu isso publicamente. Acho que você deveria enfatizar mais isso também, na hora que você fala, e pontuar isso. Acho isso importante para a comunidade conscienciológica. Assim, você é muito serena quando fala, mas eu acho que as pessoas precisam ter uma noção dessa contribuição e da tua história e tudo mais. Eu preciso aprender a fazer a minha propaganda. Eu acho que assim, a autopromoção realmente é uma falha. Eu não do ponto de vista técnico, assim, para não precisar ser cabotina nem nada nisso, eu diria assim, de ser mais pontual nas sínteses mesmo. A questão do método que você propõe, ele é importantíssimo nisso. É importante as pessoas terem noção disso, lerem o livro e te conhecerem um pouco mais. Acho que você falou hoje muito bem aí da tua condição de mini peça. Né? É um estudo de caso que nós, a CCI, poderíamos te ajudar mais a você se apresentar também nisso tudo. Isso. Né? Porque você tem uma modéstia impecável nisso aí. Então, acho que cabe a gente também te ajudar nisso. Eu queria fazer essas colocações iniciais para tentar reforçar a tua presença aqui, que eu acho isso fundamental. Agora, eu tinha uma pergunta para colocar nesse sentido, né, que tem a ver com a tese central do seu trabalho, que você não falou até aí, e ninguém falou também, que é o autismo consciencial. Não sei se alguém falou aqui. Eu cheguei... Falou no início? Falei no início. Eu cheguei um pouquinho depois. Acho que ele não estava aí, né? Ah, tá, perdão. Eu cheguei um pouquinho depois. Perdão, eu passei rápido. Aí eu acho que tem um ponto central de assistência para todos nós, porque isso é um conceito novo e, na prática, a gente não se vê muito nisso. É um conceito novo, difícil de ser percebido na pessoa. É diferente do autismo, vamos dizer assim, clássico convencional, da medicina, né? Que ela classifica. E eu acho que várias pessoas aqui colocaram perguntas que têm total relação com isso, mas eu acho que isso tem que ser focalizado. Nós temos problemas com isso. O Alexandre colocou aquela pergunta da intelectualidade, né? Eu vejo que você está trabalhando com isso cada vez com mais amplitude. Eu acho que o problema da amplitude das interações é uma estratégia evolutiva, e eu queria te ouvir sobre isso também. Uma coisa que eu notei aqui de ideia sobre isso, que eu procuro usar na minha vida, tá? Que eu tenho problemas parecidos com os seus, de aumentar a minha amplitude de interações. Então, eu faço isso desde criança. Eu convivo com os meus problemas desde criança. Então, eu procuro ir desde o chão de fábrica, eu anotei aqui essa correlação, até a Verpom. Então, tem gente que acha assim, não, isso é intelectual, não sei o quê, tudo, mas quem me acompanha na minha vida, eu vivo no campo, eu vivo na favela, eu vivo em vários ambientes, a minha profissão, tudo eu escolhi. Hoje eu trabalho dentro de uma penitenciária já há muitos anos, e ando em muitos outros locais, e procuro juntar as pontas, juntar essas pontas. Hoje, a convergência está melhorando. O professor Valdo, por exemplo, ele fez muita assistência em chão de fábrica, e é ali que tem o principal útero que eu vejo, assim, das coisas, né? E a gente vai se melhorando como pessoa. Eu não sei no seu caso, o que você está planejando para você? Eu queria te ouvir nisso, nesse sentido. Prece para as próximas vidas e a sua mensagem em termos disso. Porque aquela colocação que você fez, né? Você como mini peça para a comunidade, é importante as pessoas se verem nisso. E ver você ajuda muito nisso. Entende? Então, essa relação entre um chão de... Eu gostaria de ver você indo mais para o chão de fábrica ainda, cada vez mais. Você entende? E eu sei que dali você vai tirar coisas melhores ainda. Eu ainda acho que você está muito limpinha. É mais ou menos isso que eu queria falar, entendeu? Mas é interessantíssimo, Ulisses. Muito obrigada aí pelos feedbacks. Isso me dá aí um norte, né, na minha bússola consciencial atual para eu ver a direção que eu vou tomar. Porque é como se fosse a crise do momento, né? Não é? É a crise do momento. Sempre tem uma crise da vez, né? Então, a gente tem que pensar sobre o assunto, né? Tá. Me sinalizaram aqui que o tempo acabou. Bom, mas aí a gente aprofunda depois no cafezinho. Mas,
para fazer assim a síntese, né, do trabalho aqui, você vê como vai longe, né, o tema. Eu quero dizer que eu estou num movimento de usar cada vez mais os meus trafores em prol, em benefício da Max Proex grupal. Então, eu me sinto, embora vivendo lá no Espírito Santo, né, no campus Aracê, sou voluntária de lá, nós estamos num esforço tremendo de começar a desenvolver e a criar a Cognópolis Pedra Azul. É um desafio imenso. Então, é um esforço que, nesse projeto atual, é o meu investimento. E qual vai ser a minha mini peça lá? Eu vou estar atuando justamente nessa área onde eu tenho um pouco mais de desenvolvimento, né? Fico no técnico científico, nas atividades, né, de escrita, de grafopensenidade. Então, são essas as especialidades que eu estou me focando e desenvolvendo. E auxiliando os outros, principalmente, né? Eu até ontem, no Círculo Mental Somático, eu me vi e me espelhei muito na crise da Dulce, que a Dulce também falou assim, eu ocupo 90% do meu tempo para os outros e não para mim, né? No sentido assim de produzir as próprias GESCONs. A gente, quando faz esse trabalho assim voltado para os outros, né, de assistência, tal, grafopensênica, você se dedica muito aos outros. Mas eu estou querendo, sim, aprimorar essa minha qualificação para dar essa linguagem mais universal, universalismo, né? E aí tá mais atuante no chão de fábrica e poder falar das concierges. Começamos pelo sorteio. Podemos já? Quem está com o livro de presente? Aqui, olha, são 53 participantes. Ah, tá. Deve-se, então, fazer o sorteio de 1 a 53, escolhendo um número, né? Isso, é o mais fácil, né? E rápido, né? Para simular isso, né? Então, eu pediria para o Antônio fazer essa escolha de número, pode ser? Ou você não quer mais? 23. Ele falou 23. Eduardo da Cunha. É o nosso querido. E justo quem não falou nada, não abriu a boca. Quero saber por que foi ele. Posso falar um minutinho? Agora pode. Posso dar um depoimento? Pode. Obrigado. Obrigada. E queria dizer o seguinte, na verdade, eu entrei aqui no Tertuliário hoje, eu estava até com outra coisa para ler, tudo, mas eu não consegui pegar. Na verdade, eu me concentrei tanto, achei tão interessante, tomei a decisão de comprar o livro, achei a sua forma de expor assim ótima e impressionante. A questão do amparo, instalou um campo, instalou todo um processo de energia. Eu falei, nossa, eu não conheço essa mulher, mas ela é muito bem amparada. Então, eu comecei a prestar atenção assim de uma maneira, eu fiquei o tempo todo entretido, embora eu não tenha falado. Parabéns aí, vai ser feito com bom uso, tá? Com certeza, que bom. Obrigada, viu, por ter vindo. Bom, a próxima tertúlia matinal, eu vou então convidar todos vocês. É o número 38, e adorar estar presente, mas não vou estar. Pensenicamente estarei, né? Então, é dia 26 de março, próximo domingo. O tema é saldo holocármico. A especialidade é holocarmometria. E o pesquisador, o professor Pedro Fernandes. Ok? Então, ele aguarda aí todos vocês. Tá bom? E muito obrigada. O meu depoimento foi ótimo. Adorei a interação. E poderíamos ter mais tempo, né, para conversar mais. Então, para quem quer esmiuçar um pouquinho mais, eu vou dar esse anúncio. No dia 22 e 23 de julho, eu vou estar aqui em Foz dando o meu curso Comunicação Evolutiva, na Comunicons. Então, aí, quem quiser, né, fazer lá uma palhinha, né, continuar aí as reflexões, estaremos lá. Estão todos convidados. Oi. Uma sugestão, verbete, autismo consciencial. Mas esse já tem. O professor Valdo já fez. Eu me baseei nele no